eu quero convidar a pastora, porque ela estará ministrando nesta manhã para nós. Vamos recebê-la com carinho. Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Eu recebi a ordem para acabar 10 horas. Mas pode ser que seja. E também gostaria de explicar por quê, né? Por que terminar esse horário meia hora antes, porque parece que o horário é até 10h30, não é isso, André? Mas nós vamos acabar meia hora antes, 40 minutos antes, porque nós vamos convidar você, toda a igreja, após o culto, irmos todos para o estacionamento. Nós vamos fazer um ato profético lá, tomando posse da terra. Amém, amados? Nós vamos pisar naquela terra e tomar posse, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, contribuindo financeiramente, mas essa parte da ação profética é espiritual. Os céus vão se abrir, né? Os céus vão se abrir e os recursos virão, porque todo o nosso recurso vem do Senhor. É Ele que nos dá. E você que pensa que não tem, você vai ter. Amém? Então, não esqueça, não é necessário você ter pressa para ir embora, porque nós vamos terminar mais cedo e minha palavra também vai ser mais curta, vai ser objetiva, e a gente então possa fazer esse ato profético, não é? Parece que pedimos o Alexandre para levar a caixa de som, né, microfone para lá, para que você possa... as mulheres não precisam subir, né, lá em cima, mas os homens, né, para não precisar tropeçar, mas vai ser um ato profético que a gente precisa fazer, que é importante. Glória a Deus. Amém, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã maravilhosa. Oh, Pai, antes também de continuarmos, nós te pedimos, Senhor, que seja bem sucedido, Pai, essa passeata que o Brasil todo está fazendo nesse dia, Pai, para apoiar o nosso presidente, para apoiar o nosso Brasil, Senhor. Oh, Pai, venha abençoar, Senhor, que haja um espírito de paz. Oh, Senhor, que seja uma passeata pacífica, Senhor. Oh, Pai, nós oramos pelos organizadores, oramos por cada pessoa que vai sair da sua casa e para estar lá, dando apoio ao nosso presidente, porque ele não precisava apenas de oração nas eleições, mas ele ainda precisa, Senhor, e pode contar conosco, Senhor, para continuarmos orando, Senhor, pelo nosso país, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós entregamos, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, aonde houver grupos, ó Deus, fazendo essa passeata para a conscientização, Pai, do povo, das lideranças, Senhor, seja bem sucedida, e para a glória do nome de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém, glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8 diz assim:
Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Disse o homem à mulher: que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse: pois o Senhor Deus à serpente, porque fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por sua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Chamou o homem a sua mulher, Eva, porque era mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Conheceu Adão e Eva, sua mulher. Ela concebeu, teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo.
Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Então, o nosso texto é: onde está o teu irmão? Faça essa pergunta também, junto comigo. Onde está o teu irmão? Eu tenho aqui uma justificativa, é que para ler a palavra do Senhor, nós devemos fazê-la em pé. Nós devemos fazê-la em pé, em honra à palavra de Deus. Então, aqui tem várias perguntas. As perguntas de Deus não quer dizer... Obrigada. As perguntas que Deus faz não quer dizer que Deus não saiba. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe até o pensamento que nós temos, até o que nós vamos fazer amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 anos. Deus conhece todas as coisas. Então, as perguntas que Deus faz aqui para Caim e para o casal, Adão e Eva, foi como uma oportunidade que Deus está dando para o homem para confessar, para dizer a verdade, para abrir o coração a Deus. Mas Deus já conhecendo de antemão tudo, mesmo assim Ele pergunta. Quando Ele pergunta aqui: quem te mostrou que estavas nus? Então, foi o pecado. Após o pecado, após comer a fruta, então, os olhos dele se abriram. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? É óbvio que Deus sabe que eles tinham comido. Mas eles mesmos, o homem e a mulher, eles mesmos deveriam ter chegado a Deus e ter confessado que eles erraram, que eles mentiram. Por que fizeste isto? E também Deus falou para Caim: por que estás furioso? Era o ciúme. Se você fizer o bem, não serás aceito? E a pergunta-chave da nossa meditação nessa manhã é a 7ª pergunta: onde está seu irmão Abel? É óbvio que Deus sabia, porque o sangue de Abel estava já na terra, clamando a Deus. E a resposta de Caim foi uma resposta mal criada, demonstrando o seu espírito rebelde. Não sei, sou eu o responsável por meu irmão? É uma pergunta que o Caim faz, como que confrontando a Deus. Mas também uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Sou eu responsável pelo meu irmão?
Qual a resposta que vocês acham que Deus daria para Caim? Sim. Sim. Tu és responsável pelo teu irmão. E é a mesma resposta que Deus daria para nós, enquanto igreja. O que acontece, queridos, é que nós passamos pelos irmãos, né? Na rua, no elevador, aqui na rampa, na loja, e aí você reconhece o rosto do seu irmão. Como eu sou difícil de guardar nomes, a fisionomia eu guardo, eu não esqueço a fisionomia. Eu conheço todos vocês pela fisionomia, mas pensa bem, né? É difícil se eu tivesse capacidade de guardar o nome de todos vocês, não é verdade? Então, e nós nos acostumamos ao longo dos meses, dos anos, a passar pelos irmãos e dizer: tudo bem, irmão? Como vai, irmão? E aí, irmão? Então, a gente chama todo mundo de irmão. E, na verdade, o irmão é aquele que está próximo. O irmão pode ser o irmão de sangue e pode ser o irmão na fé. São os que estão próximos de nós, são os que caminham conosco. Esses são os nossos irmãos. Não é? E Caim e Abel eram dois irmãos que já tiveram, depois do pecado de seus pais, eles receberam a semente do pecado. Eles não nasceram imaculados, eles já vieram com a semente do pecado nos seus corações. Não é? Então, Deus, que não é ignorante, mas queria ouvir a resposta dos lábios do homem. E a 8ª pergunta foi feita a Caim, o primeiro adorador, o primeiro assassino, o primeiro mentiroso, o andarilho e o primeiro filho. O primeiro filho, o assassino do seu irmão. O primeiro assassinato feito na humanidade. Então, a pergunta do diálogo do versículo 9 de Gênesis 4 nos faz meditar em duas coisas, a saber, eu falei versículo 9 do versículo 4. Então, vamos lá no versículo 9. Diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu. O que ele respondeu? Não sei. O primeiro mentiroso. Não sei. Só que o sangue de Abel estava na terra, clamando a Deus. E ainda completa: acaso sou eu o guardador do meu irmão? E, infelizmente, amados, esta tem sido a resposta dada por muitos irmãos no corpo de Cristo. Muitos irmãos que estão entre nós. Você viu fulano de tal? Estou sentindo falta de fulano de tal. Você viu? Não sei. Nós não sabemos e nem queremos saber. E é um problema sério, isso desde o início da humanidade. É cada um querendo resolver os seus próprios problemas. Cada um querendo se ater apenas aos problemas da sua família. A minha família já tem muito problema, então eu vou tomar conta de outra família, vou tomar conta de outra pessoa. Eu tô cheia de problemas. Então, eu não sei. Então, geralmente, essa pergunta, essa resposta que nós damos a Deus, e é essa atitude. Mesmo que você não fale,
não expresse verbalmente, há uma atitude de indiferença que nós temos para com os nossos irmãos. E nesse ano do tema do ano, do Ide fazer discípulos, esta é uma pergunta importante que nós devemos fazer uns aos outros. Você está acostumado com as pessoas sentadas do seu lado. Geralmente, né? Você senta-se sempre no mesmo lugar. Então, você conhece aquela pessoa. Mas, como o irmão Gessi, né, irmão Gessi? Sua esposa Ana, teve um tempo aí que nós sentimos a falta dele. Não, vamos lá visitar o irmão Gessi, faz tempo que a gente não vê ele. E nós fomos, eles estavam com problemas de família lá, mas estavam também desanimados, abatidos. E graças a Deus aí eles estão aí, né? Deus restaurou, estão sorrindo. Então, se você pelo menos cuidar daquele que está do teu lado todo domingo, nós já estaremos fazendo uma grande coisa. Porque Deus um dia vai fazer essa pergunta para você e para mim. Aonde está fulano de tal que eu dei para você cuidar? Deus vai fazer essa pergunta para nós. E nós não podemos simplesmente dizer não sei, como disse Caim, não é? Caim sabia muito bem aonde estava Abel. Caim sabia, ele estava sepultado na terra. Terra esta que foi símbolo do ódio e inveja de Caim. Abel é uma figura perfeita de nossos irmãos que são assassinados a cada semana após suas decisões em nossas igrejas. Todas as semanas, em todas as igrejas de São Gonçalo, com certeza há pessoas se convertendo. Mas aonde estão essas pessoas? Aonde estão os novos convertidos da semana passada? Nós não podemos simplesmente dizer não sei. Nós temos que cuidar delas. Nós temos que consolidá-las para elas firmarem o passo. Porque é muito difícil, amados. Nós já estamos já há alguns anos na igreja, então a gente esqueceu da luta, quem sabe, que tivemos quando nós saímos do mundo e entramos no reino de Deus. As tentações, não é? E eu posso até contar um exemplo que eu tive. Eu tive uma amiga, né, logo fiz amizade na igreja, lá na Nova Vida de Botafogo, quando eu me converti. E logo fizemos amizade, porque me convidaram para ir na reunião da juventude. E quem era o líder da juventude? Pois é, houve muita ajuda. Então, o pastor Haroldo era o auxiliar lá na juventude. Mas eu fiz amizade com uma jovem que todo domingo, depois do culto, ela ia lá para casa. A gente combinou de eu ir na casa dela, um domingo. Ela morava com a mãe, e eu com os meus pais e meus irmãos. E no outro domingo, ela ia para a minha casa, para a gente almoçar juntos, jogar conversa fora e tal. E depois voltávamos para a igreja, porque eu ia, na ocasião, no culto da manhã e no culto das 18 horas. Então, essa era a minha companheira, minha ajudadora, minha discipuladora. E no dia que o pastor falou lá na igreja, quem deseja se batizar, que ainda não é batizado, após o culto, vá procurar o pastor Leonardo, que o pastor Leonardo vai anotar o seu nome, seus dados e vai marcar o dia do batismo, porque naquela ocasião não havia curso para batismo, né? A pessoa se decidia e já no domingo seguinte era batizado. Então, essa minha amiga falou, e aí, Dulce, vamos lá botar o seu nome? Eu falei assim, não porque eu ainda fumo.
Ai, que vergonha. Meu Deus. Não vou porque eu ainda fumo. Aí ela falou, vai assim mesmo, porque você vai fazer o seguinte, quando você chegar em casa, você vai abrir sua bolsa, pegar um maço de cigarro que está lá dentro e jogar no vaso sanitário, dar descarga e fazer uma declaração. Nunca mais colocarei um cigarro na boca. E essa foi a chave da minha libertação. A afirmação. Mas não pense que foi fácil. Não pense que foi fácil. As pessoas fumando ao teu lado, oferecendo um cafezinho. E aí, toma. Olha, nunca me ofereceram, mas depois que eu fiz aquela declaração, de repente um monte de gente me oferecendo cigarro. E depois de um cafezinho, então, aí que dava vontade. Mas, graças a Deus, eu tive uma cuidadora. Tive uma cuidadora que me ajudou e me ajudou muito. E aí, no domingo seguinte, já liberta, porque no mesmo dia já eu prometi nunca mais vou colocar um cigarro na boca. E, de fato, depois daquela declaração, nunca mais. E então, no domingo seguinte, eu estava lá no tanque batismal. Por quê? Porque houve uma ajuda. Houve alguém usado por Deus para me dar uma palavra de fé, para me encorajar. E isso é muito importante, amados. Então, aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também. Agora é hora de nós ajudarmos os demais. E não condenar e não julgar, não é? Então, onde está o teu irmão? É uma pergunta que nós podemos fazer para cada um de vocês. Porque todos os domingos estamos aqui, todos os domingos vemos as mesmas pessoas, ou à noite, quando há pessoas que se convertem, grava bem o rosto daquela pessoa, né? Vá até a sala de visitas e mesmo lá na sua oração em casa, você fala, Senhor, sustenta essa pessoa que se converteu no domingo. Eu estava lá, vi a pessoa aceitando Jesus, sustenta essa vida, dá realmente uma nova vida para ela, que ela não volte atrás a essa decisão. Você pode orar, não necessariamente pegar aquela pessoa e carregar no colo para todo lugar, porque você está cuidando dela. Há várias maneiras de nós ajudarmos, telefonarmos, fazermos visitas, orarmos por ela, não é? Ir lá na sala de visita para estar abraçando e vendo aquela pessoa entrando na igreja. Oi, você veio hoje, que bênção, Deus abençoe. Você dá um abraço, você aperta a mão. E isso é cuidar do irmão, amados. São coisas simples que nós podemos fazer, não é? Se alguns de nós fôssemos sinceros, poderíamos responder, Senhor, eu matei a todos com a minha preguiça, com a minha falta de amor, e os sepultei no túmulo da minha indiferença e do desprezo. Muitos de nós, por não estarmos cuidando de alguém, pela indiferença que muitos de nós temos, nós estamos matando o nosso irmão. Sem palavras, sem a adaga na mão, não é? Nós estamos matando. Quando você passa por uma pessoa, reconhece que é da igreja e simplesmente vira o rosto, você está matando essa pessoa, não é? E acontece muito comigo de, às vezes, eu não reconhecer, porque é muita gente. E as pessoas me conhecem, porque eu sou uma pessoa pública, então as pessoas me conhecem. Ontem mesmo, no elevador
do lugar onde eu moro, tinha um rapazinho e uma senhora. E a senhora perguntou para a minha cuidadora, essa é a pastora Dulce? Ela falou, é. Aí ela, oi, pastora Dulce. Aí eu peguei, abracei, ela me reconheceu. E eu não a reconheci porque ela saiu da igreja faz tempo e tal, mas está no caminho do Senhor, está frequentando uma igreja. Então eu abracei, que bom, você está aqui, você mora aqui também e tal. Puxei assunto e tudo. Isso é importante. Isso é importante. Quem sabe aquela pessoa ressuscitou naquela hora, né? Quem sabe ela estava se sentindo isolada, ninguém procurou, e então ela ressuscitou naquela hora. Então, a palavra para isso é consolidação. Consolidação. Quantas almas perdidas na eternidade por falta de consolidação? Todo ser humano, amados, desde o ventre, porque a criança não recebe vida só quando nasce, seja parto normal, seja cesariana. A criança recebe vida desde a gestação. Então, aquela vida, ela já recebe a vida eterna. Todo ser humano recebe a vida eterna. Agora, onde ela vai passar essa eternidade? Aonde? Depende dos caminhos e das decisões que ela tomar durante a vida. Então, amados, quando a pessoa que não é cristã, que não aceitou Jesus, falece, ela vai passar a vida eterna aonde? Você sabe? Já que ela tem a vida eterna, para onde ela vai passar a eternidade? Se ela aceitou Jesus durante a sua vida, ela vai passar a sua eternidade com Deus, desfrutando das belezas, de tudo aquilo que fala lá em Apocalipse. Mas se ela não teve oportunidade, ou se desviou do caminho do Senhor, ela vai passar a eternidade no fogo, no lago de fogo. Então, nós temos que ver as pessoas, seja quem for, como uma pessoa que tem uma alma eterna. Ela tem a eternidade dentro dela, porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. E Deus é eterno. Então, todos somos eternos. Mas para onde nós vamos? Onde está o teu irmão na eternidade? Onde estará o seu irmão na eternidade? No céu ou no lago de fogo? No inferno. E isso é responsabilidade nossa, amados. Porque só a pregação aos domingos não é suficiente. Nós não conseguimos, por mais que nos esforçássemos, nós não conseguiríamos passar todo o conhecimento bíblico, todos os preceitos bíblicos, apenas na pregação. Há muito que aprender e muitas vezes precisamos de alguém para nos mentorear. Precisamos ter alguém para nos encorajar a ler a Bíblia, a conhecer a Deus mais profundamente, não é? Aqui, nossos frutos, a Bíblia lá em João 15:16 fala que somos chamados para darmos frutos. É claro que é uma linguagem figurada. Somos chamados para darmos frutos. Que frutos são esses? Nossos frutos são almas no reino de Deus.
não demos frutos para sermos, se não dermos frutos, seremos cortados da videira, que é Jesus. Como aconteceu, né, com uma árvore que, esqueci o nome da fruta, mas os discípulos estavam passando com Jesus e Jesus se aproximou da videira procurando fruto. Figueira, videira, tamareira, seja como for, uma árvore. E eles estavam com fome. E foram, muito bonita a árvore, e frondosa, e eles foram em direção a ela, procurando frutos, e não o encontrou. Então Jesus disse: nunca mais darás frutos. Foi amaldiçoado. O que Jesus está olhando para nós e vendo? O fruto? E vendo o fruto em nossas vidas? Os frutos que nós devemos dar a Deus são almas perdidas. E devemos cuidar dela. Quando o Senhor Jesus olhar para nós, não vê apenas a aparência bonita, mas vê também os frutos que nós estamos gerando para Deus, para que nós não sejamos cortados da videira. Queridos irmãos, se você entrou na visão da igreja de grupos, eu falei o C, porque nem todos entraram na visão. Alguns sim, alguns não. Mas a visão da igreja é essa visão, a visão de cuidar um dos outros. Não é? Afinal de contas, nós somos irmãos e nós devemos cuidar um dos outros. Não é? Então, o próximo passo, depois de entrar num grupo de vida, é investir tudo o que você pode no ministério da consolidação. Um dos fatores que fará diferença entre uma igreja que cresce na visão e aquela que não cresce, certamente será o trabalho aplicado e eficaz na consolidação. A igreja que é anã, que não cresce, é aquela igreja que ganha, mas perde. Ganha, como não cuida, perde. As pessoas acabam se espalhando, indo embora, não é? E a nossa igreja, graças a Deus, ela não é uma igreja anã, ela é uma igreja que cresce. Amém? Nós, os nossos cultos de quarta-feira, durante toda a fundação da igreja, era aqui em cima, no Santuário Superior. Mas com as aberturas das congregações, pastores indo, e também os irmãos, obreiros, pessoas que queriam acompanhar, seguiram também. Então, com isso, diminuiu a quantidade de irmãos nos cultos de quarta-feira. Então, nós resolvemos, até também por economia de energia e a diminuição de obreiros e obreiras, nós passamos a adorarmos a Deus no culto do Santuário Térreo. E, graças a Deus, eu tenho vindo às quarta-feiras, eu tenho visto a quantidade de irmãos que têm vindo às quarta-feira. Tem aumentado o número de irmãos que têm vindo à quarta-feira, não é? Mesmo com toda essa problemática aí do nosso bairro, as pessoas estão confiando em Deus, porque é Deus que guarda a nossa vida. Deus é o nosso guardador. Então, foi-se embora aquele medo, não é? De sair à noite, graças a Deus. E assim, a nossa igreja não é uma igreja anã. Ela cresce. E ela crescerá mais se você tomar essa atitude de consolidação, de cuidar de alguém, de escolher alguém para andar junto.
Não caminhe sozinho. Não ande sozinho. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de apoio, de ter alguém para telefonar numa hora de necessidade, de alguém ligar para você, de você chegar na igreja, você vê, que bom, você está aqui perto de mim, e ter amizade, não é? Não ficar apenas naquele grupinho, né? Aqueles grupinhos separados, mas procurar se integrar a outros grupos, a outras amizades. Isso é que é importante, não é? Qual seria o seu último pedido se hoje fosse o seu último dia de vida na Terra? Você chegaria para os seus filhos e falaria: olha, cuida bem da casa, não deixa as flores do jardim morrer, não deixa a poluição tomar conta, encher de baratas e formigas e tal. Você estaria preocupado com essas coisas? Não. Se fosse o meu último dia na Terra, eu estaria preocupada com os meus filhos. Você também estaria preocupado com seus filhos. Meus queridos filhos, continue andando no caminho do Senhor. Vigia. Cuidado com as armadilhas do inimigo. Você daria um conselho para consolidá-lo, para protegê-lo, não é? Porque nós vamos e sabemos para onde vamos, mas e quem fica? Para onde vai? Não é isso? Então, Jesus fez a mesma coisa. Jesus andou aqui na terra durante 33 anos, cuidou dos discípulos e falou para eles: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Ele não deu outra ordem, ele deu a mais importante, não é? Ele não perdeu tempo com amenidades, jogando conversa fora. Ele falou aquilo que enchia o coração dele, já que ele ia partir. Então, ele falou aquilo que, desde o início, ele veio para fazer: salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Então, a ordem que ele deu, como última ordem, foi: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, a ordem, a última ordem de Jesus, a última ordem da pessoa que está partindo, é a ordem mais importante da sua vida. Então, essa palavra de Jesus foi a mais importante na sua vida. E nós, o que estamos fazendo a esse respeito? Estamos preocupados com a nossa casa? Estamos preocupados com a faculdade? Preocupados com o tempo? Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Não, essas coisas são importantes, que fazem parte da nossa vida, mas não são as mais importantes. Temos que nos ocupar com a coisa mais importante, que é a salvação. A salvação. Porque a eternidade existe e ela está em nós. Ela está em nós. Quando eu vejo aquela multidão de pessoas saindo do Maracanãzinho, quando eu vejo aquela multidão de pessoas nos carnavais, tudo perdido, gente. Todos vão passar a eternidade no lago do fogo. E aí eu falo: Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Coloca pessoas ao lado delas para pregar o teu evangelho. Não permita que essa multidão se perca. Mesmo vendo pela TV, eu lanço essa oração, né? Por quê? Porque estão todos perdidos. E a gente precisa ter misericórdia. Se não posso eu, então eu oro para que outros façam. Se eu não posso ir para a África, se eu não posso viajar como missionária para pregar o evangelho, eu ajudo a quem vai. Eu apoio a quem vai. Porque eu não posso estar lá.
Então alguém vai. Então vamos ajudar a quem está indo. Amém, queridos? É assim que eu penso, né? Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, quando falou, fazei discípulos, Ele está dizendo que devemos ser os guardadores, os discipuladores, exortadores e suportadores dos nossos irmãos. Palavra difícil, né? Suportadores. Porque é difícil, às vezes, suportar. Mas nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Você carrega as minhas cargas, eu carrego as suas cargas. Assim fica mais fácil caminhar. Né? Porque se são 2 ou 3, quando um cai, o outro ajuda a levantar. Mas se você estiver sozinho, quem vai te ajudar a levantar? Não devemos caminhar sozinhos. Né? A igreja ganha muito, mas perde muito. Já foi feita uma pesquisa, né, numa revista Ultimato, uma revista cristã, que há mais pessoas desviadas do que pessoas seguindo a Cristo. São pessoas que no passado aceitaram a Cristo, mas por um motivo, por uma tristeza, por uma decepção, qualquer que seja o motivo, estão desviados. Então fizeram uma pesquisa e o resultado foi, infelizmente, que havia mais pessoas desviadas do que convertidas. E nós não devemos aceitar isso. Se você conhece alguém que está desviado, alguém que está entristecido, vá atrás dela, porque a semente da palavra está lá. Só que ela não brotou, ela caiu no meio das pedras, não consegue frutificar. Mas se você for lá como instrumento de Deus e tirar as pedras, então aquela planta, aquela semente vai brotar. Amém, amados? Louvado seja Deus. Né? Então, aquele que não permaneceu, as pessoas falam assim às vezes, né? A igreja que tem síndrome de nanismo tem suas desculpas para não crescer, tais como: aquele não permaneceu porque não era dos nossos. Eu já ouvi isso, você já ouviu? Não era dos nossos. Isso é uma desculpa. A outra desculpa diz assim: é melhor a qualidade do que a quantidade. A igreja que não se esquece e que é uma igreja que tem qualidade. A igreja que cuida é uma igreja que tem qualidade. Então, ela vai ter quantidade. Não é porque justificar o nanismo dizendo que melhor qualidade. Olha, se ela tem qualidade, então ela tem que ter quantidade. Não vamos nos acomodar só querendo qualidade. Ela precisa também ter, como consequência da qualidade, a quantidade. Porque quanto mais pessoas cristãs nós tivermos, mais pessoas salvas haverá. E São Gonçalo, sendo um município que mais tem igrejas em cada esquina, São Gonçalo, amados, não era para estar do jeito que está hoje em dia. Quando, olha, isso já faz alguns anos. Se meu esposo estivesse vivo, estaríamos com 38 anos de casados. Ele morreu quando nós completamos 22 anos. Mas no dia do meu casamento, lá em Botafogo, né, eu casei na igreja de Niterói, Nova Vida de Niterói, porque o pastor era pastor auxiliar em Niterói. Então, o bispo disse: você tem que casar onde o pastor é pastor, e não aqui em Botafogo. E então, o casamento foi aqui na Nova Vida, de lá de Niterói. Mas, engraçado, que no dia do meu casamento, choveu pra caramba, 4 guarda-chuva em cima de mim, para não molhar o vestido.
Aí o meu pai vinha atrás de mim. Ah, coitada da minha filha, coitada da minha filha. Estudou, trabalhou aqui no Rio, aqui em Botafogo, e agora vai morar em São Gonçalo. Ai, achei tão engraçado. Por quê? Porque a ideia de São Gonçalo era terrível. Era ou não era, gente? Isso faz 38 anos. 38 anos. Então ele, ao invés de falar, que bom, que dia maravilhoso, a minha filha está casando, ele estava lamentando que eu vinha para São Gonçalo. Mas hoje em dia está bem melhor do que era lá no passado. E vai melhorar mais ainda, amém, amados? Amém. Vai melhorar mais ainda. Glória a Deus. Amém. Amém. Em contrapartida, a característica da igreja que cresce é que 80% da membresia contribui e os ociosos começam a trabalhar se integrando nos ministérios, se integrando nos grupos, não é? E eu quero terminar com as seguintes perguntas. Já estamos no término. Quantos anos de fé você tem? Quantos anos de fé você tem? Se você colocar no seu coração um propósito de pelo menos uma pessoa, você ganhar neste ano e cuidar bem dela, você estará fazendo uma grande coisa. Não é cuidar de multidões, é cuidar de uma pessoa, para consolidá-la, né? E a segunda pergunta tem a ver com a primeira. Quantos discípulos até hoje você já fez? Quantos discípulos passaram pela sua mão? Deus vai cobrar. Nós temos que prestar contas. Prestar contas da nossa família a Deus. E prestar contas dos discípulos, das pessoas que Deus colocou em nossas mãos para cuidar. Então, amados, se nós estamos relaxados nesse assunto, ore a Deus. Peça a Deus despertamento, porque haverá essa pergunta para nós: aonde está o teu irmão? E a resposta precisa ser dada. Nós não vamos apenas dar uma resposta mal criada a Deus. Por acaso eu sou cuidador? Ele vai dizer: sim, você era cuidador, mas perdeu a oportunidade. Então, amados, vamos colocar essa pergunta no nosso coração: onde está o meu irmão? Dê um telefonema, visite, procure. Não vamos simplesmente nos acomodar. Vamos tomar uma atitude. Não invente desculpas. Comece hoje mesmo procurando a relação de novos convertidos da igreja. Inicie o trabalho da consolidação. Isso não é uma tarefa do ministério, não é uma tarefa dos pastores, é uma tarefa do povo de Deus, de todos nós. Amém, amados? Então vamos nos levantar agora e orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Pai, que esta palavra breve, Senhor, tenha um impacto que o Espírito Santo deseja em cada coração, Pai. E nos leve a ter uma atitude prática. Oh, Pai, em nome de Jesus, toma cada vida em tuas mãos. Tira todo acanhamento, toda vergonha, toda timidez. Oh, Pai, mas dá intrepidez a cada um de nós.
Dá palavras sábias, ó Deus, a hora certa, Pai. Dá-nos graça e sabedoria, Senhor, para cumprir aquilo que Tu pede de nós, ó Deus. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ganhar vidas e cuidar bem delas, ó Deus, como sabemos que é a Tua vontade. Recebe, Pai, cada um em Tuas mãos. Abençoa também agora esse momento que nós vamos lá para o terreno, Pai, tomar posse, tomar essa atitude de fé, com autoridade do Espírito Santo, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, porque tudo Te pertence, toda a terra é Tua, Senhor, e Tu podes e vai dar essa terra para nós, para a glória do Teu nome. Faz o Teu povo ser um povo próspero, um povo, ó Pai, que doa, Senhor, com alegria, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Deus abençoe. Então vamos devagar, subindo ali pelo pátio, lá pro terreno. Amém. Não vai embora não. Estamos acabando o culto mais cedo com essa finalidade. Amém.